galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e eu já assisti a adaptação de Percy Jackson no Disney Plus. Vem comigo, vem que a gente vai falar tudo sobre isso. Gente, eu nem sabia que eu tava tão empolgada, tão animada pra essa adaptação, quanto eu percebi mais ou menos lá pro dia 19, 18 de dezembro. Já tava marcado que seria dia 20 há bastante tempo, mas eu simplesmente fui deixando. Eu li Percy Jackson uma vez só, em uma leitura coletiva, eu já tinha meus 30 anos, então não foi uma coisa que pegou ali na minha adolescência, né, que eu era fã e tudo mais. Só que depois que eu li e assisti as adaptações dos filmes, né, eu senti que os fãs e aquela história precisavam sim de uma adaptação mais justa, de uma adaptação mais coerente, mais fiel e que fizesse mesmo jus àquela história, que é uma história muito boa. Eu vou falar aqui das minhas impressões pra vocês e vou soltar alguns spoilers dos livros, tá? Vou falar bem livre, então se você não leu, não assistiu ainda, se quiser, para aqui, depois você volta, né? Mas nada que quem já leu o livro não saiba, tá bom? Gente, primeiramente, eu amei de paixão a escalação do elenco. E depois de assistir, só reforçou. Parece que cada ator que tá ali, ele tá ali dentro daquele personagem e o personagem foi feito pra ele interpretar. Nós não tivemos ainda nesses 2 primeiros episódios muito da Annabeth, né? Ela apareceu muito pouco, mas dá pra perceber aquele jeitinho de autoridade, de mandona, de sabe tudo que a personagem tem nos livros. Agora, o ator que foi escalado pra fazer o Grover, ele é sensacional. Gente, ele tem umas expressões, umas caras e bocas que é muito bom. E assim, faz todo sentido ali com a história e a gente percebe a imaturidade dele em lidar com a situação. É fantástico. E sem contar também que o ator que foi escolhido pra fazer o Percy, eu não sei o nome de nenhum deles, tá, gente? Que foi escolhido pra fazer o Percy, ele é muito Percy. Gente, o jeitinho arrogante, sarcástico que o Percy tem, mas sem deixar de ser criança, porque só tem 12 anos, é muito fofo. Eu gostei muito dos personagens terem a idade, né, dos atores terem a idade dos personagens, diferente do que foi feito no filme, que deixou os atores deixaram a história um pouco mais adolescente do que ela era naquele ponto ainda, né, do primeiro filme. Em primeiro livro, na primeira parte da história. Então a gente vai ver esses 3 crescerem e se tornarem os adolescentes lá pro último livro, né, penúltimo livro. Então eu acho que vai ser muito gostoso de acompanhar a evolução deles. E aí, falando ainda dessa parte, né, dos atores serem crianças, serem pré-adolescentes ali, a gente tem muito o acampamento meio sangue como uma colônia de férias permanente, né? Você tem ali eles treinando, mas até eles treinando eles são meio desengonçadinhos, porque são crianças aprendendo de fato, então é uma coisa muito diferente do que eu tinha imaginado, mas muito legal, assim, deu muito sentido, né, a leitura do livro, porque eu consegui agora visualizar melhor os personagens com a idade correta, que eu não tinha feito isso por conta do filme, ele tinha sido lançado antes da minha leitura, né? Então eu coloquei muito aqueles personagens, aqueles atores na minha cabeça, e isso destoou um pouco, né, da história, da idade deles na história. Então eu achei que isso foi sensacional. Serão 8 episódios, né? Até agora saíram 2 episódios. E a gente chegou mais ou menos na parte em que o Percy aceita... Mais ou menos não, ele aceita a missão. Porque o Percy descobriu que a mãe dele tá lá presa junto com o Hades. Então, ele vai, né, buscar a missão dele. Pelo que eu lembro do livro, agora ele deve ir lá falar com o oráculo, receber, né, uma previsão. E aí ele vai... aí a Annabeth e o Grover vão com ele, né? E aí começa, de fato, a aventura do livro. Então até agora a gente teve uma introdução zona grandona, né? O Percy na escola, se dando mal na escola, os poderes dele aflorando. Gente, a Clarice é sensacional, aquela garota que tá fazendo a Clarice. Ela me deu muita raiva dela, porque tal qual a Clarice no livro. Mas assim, muito característico dos filhos de Hades, né? Essa dominação da guerra e tal. Eu achei sensacional. Gostei demais, gostei muito da atriz também, não tinha visto ainda quem era a atriz escolhida, né, não tava prestando atenção nisso, mas eu gostei demais dessa menina, o jeito que ela fala e tal, gostei muito. E o primeiro episódio foi bem introdutório mesmo, né,
O Percy, ele ainda não sabe o que tá acontecendo, ele só sabe que o corpo dele tá mudando, que ele tá vendo coisas, e aí a mãe dele vai explicar pra ele. Foi um diálogo bem interessante, bem legal entre eles. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo na série, eu fui lembrando do livro, né, que tá super fiel, gente. Então, ele descobrindo que o Grover é um sátiro, ele descobrindo que o professor lá que tava com ele, que eu já até esqueci o nome, também era metade cavalo, e ele ficou olhando assim, que isso? E o Percy já sabe um pouco de mitologia pelas histórias que a mãe dele contava, então ele vai pegando algumas coisas, assim. A casa dele, né, o chalé do Poseidon, que é só dele, tá tudo cheio de teia de aranha, porque não tem ninguém pra morar lá, porque ele é um dos proibidos. Já fala também da história da Thalia, já fica aquela coisinha ali sobre o que aconteceu com a Thalia, tá, ela morreu, não sei o quê. O ator que faz o Luke também tá lá junto, né, participando já desde o começo. Eu gostei também muito da atuação dele, tô ansiosa pra ver como vai desenvolver o personagem. E assim, gente, os efeitos muito bons, né? As criaturas que aparecem, a transformação da professora Dodds foi muito legal. Como as coisas foram acontecendo e essa mescla, né, de Estados Unidos, Nova York, com mitologia grega, e como aquilo parecia esquisito no livro e depois fez sentido, e agora a mesma coisa, sabe? Parece esquisito, mas a gente sabe que faz sentido, que tem um porquê de ser, tem um motivo, mas tem um choque, né? Um choque da cultura, um choque da cidade grande, um choque dos anos 2023 e a mitologia. Então, muito interessante. Gente, eu sei que eu gostei demais. Eu só queria que os episódios fossem maiores, porque 40 minutos, né? 37 minutos é muito pouco. Mas tá muito gostoso. E pensando, né? 8 episódios de 40 minutos vai dar muito mais tempo do que um filme teria. Então, assim, vai ter muito detalhe ainda. Vai ter muita coisa legal. E o nome desses 8 episódios são nomes de alguns dos capítulos do livro, né? Então a gente também tem o Percy narrando. Então, assim, o clima tá muito do livro, sabe? Muito daquilo que você leu. Se você leu quando era adolescente, isso vai despertar várias coisas maravilhosas em você. Eu tô muito ansiosa pra assistir os próximos episódios. No final, quando eu terminar tudo, eu venho aqui falar com vocês, a gente fazer um livro versus filme, pra ver como que vai ser todos os detalhes. Mas, assim, tá muito bom. Foi feito, parece que foi feito com muito cuidado mesmo, como o Rick Riordan falou pra gente, né, diversas vezes nas postagens dele. Que bom que eu confiei, né, quando ele postou, quando ele divulgou o cast, eu falei, se tem o dedo dele, deve ser bom, porque ele deve ter se decepcionado muito com a escolha do primeiro cast, por mais que a gente goste das pessoas que não eram adequadas da idade, né? Não conseguiram desenvolver o roteiro e a história. Não foi só culpa deles, eu sei, mas também... Então eu acho que tudo o que foi feito nessa série foi feito com muito cuidado, porque o Rick já tinha uma experiência ruim antigamente, né, dos filmes. Tiveram que parar no meio. Eu acho que ele não quer de jeito nenhum ter que parar essa história no meio antes de acabar pelo menos a saga dos Olimpianos, né. Então eu tô muito confiante, muito feliz com tudo que tá acontecendo nessa série, e acho que ela vai ser um marco mesmo, sabe? Eu li em algum lugar falando exatamente sobre isso, né? Os anos 2000 foi Harry Potter, os anos 2010 foi Jogos Vorazes, e talvez os anos 2020 seja do Percy Jackson. Eu vou ficar muito feliz se for mesmo, porque é uma história sensacional. E merece toda a divulgação, tudo o que der pra ser bem feito em relação a essa história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E você já assistiu? O que você achou desses 2 primeiros episódios? Deixa aqui nos comentários pra mim. Como eu só li uma vez, a história do livro ainda tá muito fresca, não tá muito fresca na minha cabeça, então pra mim tá super fiel, eu tô adorando, mas será que tá mesmo, né? Se vocês quiserem deixar alguma coisa nos comentários sobre isso também, a gente pode ir debatendo, certo? Beijo pra vocês, galera. Tchau, tchau.